Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e a análise escolhida é a telesérie ou minissérie Fim da Globoplay, né? Uma série que está bastante badalada aí, bastante hipada. Ela tem 10 episódios, a nota do IMDb dela me surpreendeu, tá, pessoal? Ela tem 8,2 de 10. Ela é baseada num romance escrito pela Fernanda Torres e a série é dirigida por Andrusha Waddington. Ele é conhecido pelo Juízo. Agora eu vou falar um pouco da série, depois que eu gostei e o que eu não gostei, minha nota final. Mas se você gostou do vídeo, pessoal, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir ou curtir lá o @concorda com o Rafa no Facebook, tá? Então vamos lá falar dessa série aí que tá muito hipada. A série começa nos anos 70 com o Ciro, o Álvaro e o Neto que estão na praia. E aí o Álvaro decide ir nadar, né, nas praias, e ele acaba sendo salvo por um salva-vidas, o tal do Ribeiro. O Ribeiro acaba se tornando amigo deles, principalmente do Álvaro. E aí eles estão no Carnaval do Rio, nos anos 70, e eles veem uma mulher e começam a se engraçar com ela. Só que eles não sabiam que a mulher ia parir. E aí o Ciro, que estava vestido de enfermeira, ajuda a fazer o parto. E a gente começa a série com o Ciro, não sei dizer o ano, porque não fala exatamente, acho que é nos anos 2000 mais ou menos, está morrendo por causa de um tumor cerebral. E aí ele pede para uma enfermeira, que ele nem conhece ela direito, para ela matá-lo. Só que ela não quer. E aí a gente vê ela saindo do quarto depois, de uma forma estranha, a gente começa a ver a história. A história, como eu disse, é um grupo de amigos. E aí o Ciro conhece a tal da Ruth, por quem ele se apaixona e acaba casando. E a Ruth tem uma amiga, que é a tal da Irene, que o Álvaro sempre foi apaixonado por ela. Só que o grande problema é que, além do Ciro gostar da Ruth, o Ribeiro, que é o salva-vidas, ele sempre se interessou por ela. Ele sempre teve aquela paixão doentia por ela. E aí, como que o Ciro tinha mais grana e era melhor de vida e mais bonito no caso, ele consegue casar com ela, só que tem um grande problema. O Neto conhece uma mulher, que é a tal da Célia, ele casa com ela, tem vários filhos com ela. O Álvaro consegue finalmente ficar com a Irene, mesmo ela não gostando dele, que ela ficou digamos, por dó, e porque ela ia ficar sozinha. Ela acaba tendo a Rita, que é uma menina completamente problemática, igualzinha à mãe, que a mãe também é de uma outra forma. E também teve o Silvio, que ele fica com a irmã da Ruth e também consegue ter 2 filhos, que um tal deles se torna médico e vai se preocupar com o Silvio no futuro. E aí, pessoal, o grande problema é por que a Ruth não consegue ter filho com o Ciro. É uma coisa que é uma ironia do destino. Ele não pode ter filho porque ele descobre, quando ele faz um teste, que ele é estéril, ou seja, ele nunca vai poder ter um filho. Tanto que ele briga com ela e fala que ele está estragado, que ele está com problema, e ela não consegue entender. E aí ele começa a pegar várias mulheres, tanto que uma dessas brigas é isso, só que ele fica com vergonha do com o teste que ele fez para descobrir se ele era estéril ou não, que ele acaba jogando fora e não conta para ninguém. Só que aí a gente vê que a Ruth, desesperada para ter um filho, o que ela faz, pessoal? Ela vai até o Ribeiro, transa com ele e acaba engravidando. Só que o Ciro sempre soube que ele nunca poderia ser o pai. Então, quando nasce o filho, que é o João, ele sempre desprezou ele nunca segurou ele nunca teve aquele amor que o menino precisava. E a Ruth começa a ficar brava, até que ele abre o jogo e fala para ela: esse filho não é meu, não é possível esse filho ser meu, porque eu sou estéril. E aí ela fica com aquela cara assim, começa a gritar, né, que é aquela da parte da vinheta, que ela começa a gritar pra caramba com ele. Ele sai de casa, ela fica com a casa, vai criando o João, só que ela nunca teve mais nenhum relacionamento. E a gente começa o primeiro episódio, né, porque estão contando várias coisas. Ele tá, como a própria série diz, o fim, ele tá morto, só que alguém avisa que o João não é filho do Ciro. E aí o Álvaro pergunta pro Ribeiro, o Ribeiro fica com aquela pulga na orelha. Se ele transou com ela em dezembro, ou final de dezembro, que é janeiro,
E ele nasceu em setembro, então provavelmente o filho seria dele. Só que a Ruth nunca disse isso. E quando que ele leva o menino para casa, ele tenta se relacionar com ela, ela dá um perdido nele e fala para ele sair fora. E aí ela é tão problemática, a Ruth, que ela começa a ter um caso até com o padre, só para você ver como ela é doida. E o filho dela é completamente problemático, que nem ela. Puxou quase tudo dela e uma parte do Ribeiro. E o grande problema do Ribeiro é o quê? Além da paixão obsessiva que ele sempre teve pela Ruth, ele começa a gostar de várias menininhas, pessoal. Várias menininhas que ele trabalha na academia e como salva-vidas ele vai pegando. Vai pegando várias até que um dos pais e o irmão descobre, rebenta ele. E aí ele não para por aí. Até que ele conhece a tal da Suzane Abritz. Por quem o Silvio, que é o amigo dele, que é um drogadito, que não tem um emprego vitalício no banco graças ao pai dele, magnata, cheio da grana, casado com a Norma, que ele teve 2 filhos, ele vive ficando com essas meninas e vai sustentando elas por anos. Só que o Ribeiro tinha ficado com a Suzana antes, ou seja, ele deu uma de talarico, como dizem, né? Passou o rodo nele, ficou com as meninas e ficou sustentando. Tipo esse sugar daddy atualmente, que os caras pegam as menininhas. Voltando ao assunto, então a gente vê primeiro o Ciro morto, depois a gente vê que o neto acaba se matando com remédios. Por quê, pessoal? Porque a mulher dele acaba falecendo depois de um dia cansativo de trabalho. Ela deita e acaba, acho que tem um infarto, se não me engano, uma parada cardíaca, algo do jeito. E aí ele não conseguia viver sem ela. Mesmo com os 3 filhos, ele acaba tomando todos os remédios e se matando. E aí sobrou quem, pessoal? O Álvaro, o Ribeiro e o Silvio. O Silvio, é óbvio, de tanto cheirar, de tanto beber, de tanto se drogar, acaba morrendo no meio da rua num carnaval. Olha que ironia. E aí, por último, sobrou quem? O Álvaro e o Ribeiro. Até que o Álvaro fala pro Ribeiro que o Ciro era estéril. E aí o Ribeiro fica enlouquecido, fala, meu, não é possível. Como que o Ciro era estéril? Então aquele filho deve ser meu. E quando ele vai na casa da Ruth, a Norma abre a porta para ele, que é irmão da Ruth. E aí ela vê ela com Alzheimer, toda completamente estranha. Ela descobre que o filho dele, não, o João, foi para a Alemanha, casou com uma mulher e tem um filho lá. Ou seja, ele nunca vai poder revelar. E aí ele fica num quarto, acaba tendo um mal súbito e acaba morrendo. E aí sobra o Álvaro. O Álvaro é o último, porque ele nunca se drogou, ele nunca bebeu, ele nunca fez coisas erradas, ele sempre foi certinho, tanto por isso que a Irene nunca gostou dele, sempre deu um pé na bunda dele. E aí ele começa a falar pro doutor, pô, eu pensei que o Ribeiro ia me enterrar, quem vai me enterrar? Aí o doutor falou, fica tranquilo, qualquer coisa eu vou no seu velório. E aí quando ele tá chegando em casa, vem um carro, dá uma ré e mata ele, pessoal. E aí a gente acaba vendo que a Irene tem uma conversa espiritual com ele, porque ele não tá mais lá. Ela fala que sempre amou ele. Quem era a enfermeira que o Ciro pediu para matá-la? Agora vai a maior revelação de todas, que é a verdadeira, como eu disse, a cereja no bolo, pessoal. A enfermeira que matou ele é a menina, na verdade o bebê, que ele ajudou a mãe dela a parir quando ele estava vestido de enfermeira nos anos 70. Ou seja, o objetivo dela, olha que incrível, por isso que é genial essa série, ele ajudou ela a nascer, então ele pediu a ajuda dela para matá-lo, já que ele não queria passar pelo todo o tratamento e estava completamente amargurado com a vida. E aí ela injeta um monte de coisa nele e acaba matando, e acaba a série dessa forma incrível, bizarra, da forma que você quiser. E é por isso que está hypado. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei, pessoal. Eu gostei bastante da série. As atuações dos atores estão impecáveis. E uma ressalva, a série foi gravada antes da pandemia, depois eles pararam até começar a terminar a pandemia. Depois que a pandemia terminou, eles voltaram recentemente, por isso que saiu só agora. Então a gente vê uma diferença entre os atores no começo, para ver até como calhou, né? Eles mais novos e eles mais velhos. Eu não li ainda essa obra aí da Fernanda Torres, mas muito boa a história, não é à toa que está tão hypado. O que eu não gostei, pessoal, o que eu não gostei é que é muito longo, às vezes um pouco repetitivo, mas no geral
ela se sai muito bem. Então, devido a esses fatores, né, e ainda mais a história que é brilhante, vai mostrando realmente que todo mundo tem um fim na vida, a nota que eu dou é nota 9, pessoal. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Eu espero que vocês tenham gostado da análise. Feliz Natal a todos aí, muitas felicidades, muitas festas. Quem puder me ajudar se inscrevendo aí, eu agradeço. Muito obrigado a todos e até a próxima.